vídeo. Compartilhar minha tela aqui. Hoje eu vou falar sobre repertório. É o seguinte, repertório, o que é repertório? Pensa que é como se fosse o seu banco de dados de informações que você pode falar sobre. Todo negócio tem uma palavra central. Então, por exemplo, qual é a palavra central da Borelli Academy? Gestão empresarial, porque esse é o nosso core business. Então, se eu pegar um papel e escrever gestão empresarial, eu consigo ver todas as outras palavras que fazem parte e que estão no entorno dessa palavra central. Por exemplo, gestão empresarial, gestão de marketing, e aí sucessivamente, que eu vou daqui a pouco mostrar o nosso repertório. Por que isso aqui é importante? Repertório, ele é o primeiro passo do inbound marketing. Então, o inbound marketing seria uma categoria macro, e aí o repertório seria uma subcategoria. Por que pensar nessa forma de categoria? Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui, já fica a dica de leitura para você, que tem hábitos de leitura, de ler esse livro aqui, A Mente Organizada. Quando a gente organiza em categorias, isso ajuda a gente a criar um mapeamento mental. E aí ajuda a gente a lidar com algumas coisas rápidas no dia a dia. Então, por exemplo, repertório é uma categoria que está dentro da categoria macro inbound marketing. Então, tudo que eu tenho que entender aqui que é repertório, e aí eu consigo ver tudo que está abaixo dessa categoria. Então, repertório é como se fossem as suas palavras-chave. Repertório, então, é sobre as categorias de informações que giram em torno do seu negócio. Então, o primeiro passo é entender qual é o seu core business. E o core business, a gente pode até fazer ligação com o coração. Qual o assunto coração do seu negócio? O que pulsa? Em torno do que pulsa, né? E aí pode ser que muitos negócios tenham dificuldades porque eles não têm um core específico, às vezes eles têm vários. E aí você pode fragmentar, falar, olha, dentro do meu core, que de repente seja vendas direta, sempre tem alguma coisa que é acima daquilo que você vende, daquilo que você faz, que é macro a várias situações. Então busque qual que é o seu core, tá? Então todo negócio tem um assunto central, no nosso caso, gestão empresarial. E em torno dessa palavra central, existem os outros assuntos da qual falamos que sustenta métodos, processos, isso no nosso exemplo, e que compõem o nosso repertório, que alimentam as redes sociais e o nosso propósito. Então, quando eu vou criar um conteúdo para o YouTube, como eu estou fazendo agora, ou qualquer outro canal, sempre vai girar em torno do meu repertório. Com o tempo, as pessoas atreladas ao meu negócio, ao meu core business, elas associam palavras-chave, e aí, muitas vezes, quando elas ouvem outros contextos, elas remetem ao meu negócio. Então, para que servem essas palavras-chave? Amanhã ou depois, você vai usando cada vez mais para se conectar com o seu público e também para educar o seu público. Então, por exemplo, a gente fala de gestão empresarial. Essa é a principal. Quem ouve hoje em outros contextos, fala assim, nossa, falou de gestão empresarial, já lembrei de você. Já lembrei da Borelli Academy, por exemplo. Só que existe em paralelo à gestão empresarial a gestão de marketing, porque é a nossa segunda palavra macro, a nossa segunda palavra do repertório que a gente mais fala, gestão empresarial, gestão de marketing, que daí começa a fragmentar. Outra palavra que a gente usa muito no nosso repertório também é autogestão. E aí talvez não seja uma palavra tão conhecida para a maioria das pessoas. E olha que interessante, uma vez que o seu negócio define as suas palavras-chave, ou seja, qual vão ser as palavras que vão fazer parte do seu repertório, a segunda etapa é estruturar isso para começar a criar conteúdos com base nisso. Porque querendo ou não, na questão do inbound marketing, que é gerar conteúdo de uma forma muito mais profunda, é você se conectar, explicar muitas vezes, é um processo até educacional. Então, mesmo que faça parte do seu repertório, um exemplo, essa palavra autogestão, e as pessoas desconhecem, no meu caso, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, porque daí a pessoa vai entendendo com o tempo e vai pegando o jeito aí da gente lidar com esse assunto aí, né? Outra palavra que faz parte aqui do nosso repertório é educação andragógica, tecnologia, empreendedorismo e aí vai. Tem um limite para as palavras-chave? Não,
Mas eu sugiro começar um pouco mais básico, para depois ir aumentando o repertório. Então, comece com 5, com 10 no máximo, mas depois você faz um trabalho em cima disso e depois com o tempo você vai aumentando, porque senão às vezes você quer fazer tudo e não faz nada. Faz 5, define as 5 mais e depois das 5 mais as outras. E é sempre um exercício de lapidação. Quanto mais isso estiver definido, melhor para conduzir, inclusive, né? Então, eu vou mostrar a nossa página aqui antes de sair, já estava saindo sem mostrar. Se você hoje entrar no nosso site, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas eu vou deixar aqui o nosso site. E aí você buscar aqui, por exemplo, repertório, e dá Enter, ele vai buscar aqui um artigo que a gente fala sobre isso, que é um artigo que a gente tem no nosso site, tá? Que é esse artigo aqui, ó, Repertório Borelli Academy. Mesmo estando desse jeito, ou seja, mesmo você encontrando agora esse artigo e as categorias que estão aqui, onde eu falo um pouco mais sobre repertório, tá vendo? Autogestão, empreendedorismo, perceba que a palavra mapa, depois as subcategorias, né? Isso daqui a gente está sempre lapidando, porque eu quero deixar o mais enxuto possível, aí a gente testa, aí eu volto, falo, ó, realmente, o meu repertório gira em torno disso em relação à Borelli Academy, mas que isso aí ultrapassa. Às vezes, a gente precisa acrescentar a palavra-chave para fazer parte do nosso repertório. Então, é um exercício que você vai fazendo enquanto você vai validando o mercado. Só que nascer é muito importante. E aí, ó, ele está atrelado, e aqui vai ter um link, ó, aonde que ele entra, ó, tá vendo que inbound marketing vem antes de repertório. Então, aqui você vai conseguir, inclusive, ter acesso a artigos que antecedem o assunto, e aí sua percepção, sua perspectiva vai aumentar muito mais, quer ver? Então, aqui, ó, repertório, ele acaba sendo um ingrediente dentro do inbound marketing. Então, fica aí a dica para você. Para finalizar, vira essa página aí no seu negócio. Como que a gente pode te ajudar nesse assunto? Primeiro, essa dica aí você pode sentar e fazer e viver ela. Mas dentro de uma gestão empresarial, dá para fazer um monitoramento disso. Então, hoje a gente tem um software de gestão que é o Market Hunt. Muitas vezes não é todos os clientes que estão nesse nível, porque isso seria um nível 2 do marketing, mas melhor você adquirir o nível 1 e depois estar pronto para subir de nível e fazer esse nível 2, que inclui repertório de uma forma mais profunda do que não fazer nada. Então, de qualquer maneira, a gente tem isso no nosso processo de gestão, e aí você vai maturando, se maturando até alcançar esse patamar novamente e poder fazer isso. De qualquer maneira, essa dica que eu dei agora de sentar, esse exercício, fazer seu repertório, eu acredito que para algumas pessoas já fazem muito sentido. Mas fica a sugestão de sempre fazer gestão disso. E no nosso caso, a gente tem tecnologia para te ajudar. Então, até a próxima e compartilhe seu repertório e aí, deixe um comentário. Te ajudou esse conteúdo aí? Até mais, tchau, tchau.